Olá a todos, meu nome é Gabriel, eu sou um dos voluntários da Associação Japonesa de Santos. Eu sou formado em História, com um curso de extensão em História do Japão, Artes e Literatura no século XIX pela Todai. E hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a história do origami, certo? Quando a gente estuda um pouco a história do Japão, é muito difícil para nós que não somos orientais entrarem na cultura japonesa. Muitas vezes, quando os japoneses gostam de algo, eles adaptam à sua cultura e seguem vivendo. Para nós, ocidentais, já é um pouquinho difícil. A gente tem sempre o costume de escrever, ter registros. Então, referente ao origami, os primeiros registros que a gente vai ter no século XVIII. Só que a gente sabe que essa arte já veio antes. O papel, ele provém da China, certo? E a gente tem alguns registros de pinturas chinesas que mostram a arte de origami. Só que também na Europa já aconteciam também as dobraduras com guardanapo. Então, não se tem um registro certo de quem inventou o origami, tá certo? O que significa a palavra origami? Oro é dobrar, dobradura, quando você dobra algo. E gami é o papel. Então, quando você junta, a dobradura de papel. Vale lembrar que ele é diferente do kirigami. Kiri vem de kiru, que é cortar, e gami, de papel. Então, quando você vê uma dobradura que envolve corte, já não é um origami, ela deixa de ser origami e se torna um kirigami. Mas hoje, ambas são reconhecidas como artes e aceitas na cultura mundialmente. Bom, a gente tem os primeiros registros do papel no Japão no período Heian, certo? E não era qualquer um que tinha acesso a esse papel. O papel, muitas vezes, ele era utilizado por monges de templos shintoístas, budistas, na qual eles colocaram na sua cultura uma questão religiosa envolvendo o papel. A gente também tem, claro, poemas, livros que eram escritos, eram impressos, né? Eles faziam com o pincel tradicional japonês, porém, eles registraram o papel na sua cultura de uma maneira com um ato de purificação. O papel ele tinha a função de tirar as impurezas. Então, a gente tem, por exemplo, o gorei, que é esse instrumento que vocês estão vendo aqui, na qual, quando um mestre shintoísta passava, ele tinha a função de tirar a impureza do lugar. Os gorreis eram trocados uma vez a semana, certo? A gente também tem o shinemawa. Provavelmente vocês já viram isso, quem vê muito anime, vê muito dorama, já viram que na cultura japonesa sempre tem o costume de ter cordões com alguns papéis amarrados. Sobre o shintoísmo, isso refere que ali tenha uma referência de um kami. Não vamos usar o termo Deus, porque entra em outros aspectos, tá bom? Mas geralmente em algum lugar sagrado que tem alguma proteção de um kami. Bom, esse papel, além de ser usado por monges, ele vai ser usado também pela elite japonesa, certo? E eram muito comuns em rituais de casamento. Na hora do kekkon, eles utilizavam a dobradura para referir a ambos os sexos. Então a gente tem o mecho e o ocho, que foi uma das coisas mais sensacionais na pesquisa que eu pude fazer, porque não existe um significado para elas. Elas são retratadas como umas borboletas. Mas aí eu parei para pensar, né? A gente para pensar, o que é mecho e ocho? O é um prefixo que se refere a algo como uma forma de respeito, o sushi, o hana. Então o nome disso é cho. E o que é me? Me é o prefixo usado para mulher. Então, por exemplo, megami, uma deusa, né? Megitsune, uma raposa fêmea. E quando você tira ambos, fica cho-cho, que é borboleta. Esses origamis eles eram feitos para casamentos e colocados em cima de potes de saquê, né? Eles eram usados como tampas, eram adornos. E, na verdade, eles colocavam enfeites em vários lugares. Isso, você vinha na mesa de sushi, na mesa de comida, eles colocavam esses origamis. Outro origami que se tornou tradicional na cultura japonesa é o noshi. Provavelmente vocês já ouviram em alguma celebração, por exemplo, formatura da maioridade, 21 anos, eles entregam um certificado. E dentro desse certificado tem o noshi. O certificado não vem dentro dele, mas é uma forma de trazer boa sorte. O noshi ele é um origami feito para dar a boa sorte à pessoa, certo? Bom, quando o origami começou a ser mais utilizado pela população foi no período Edo, certo? A gente sabe através disso por registros que tem contos das pessoas adornarem suas casas e suas vestimentas com tsurus e kusudamas. Kusudamas, para quem não conhece, é esse instrumento, esse origami que tem formato esférico, tá? E também eles costumavam decorar suas casas com furim. Aqui no Brasil a gente chama de sino dos ventos, que é um indicador de onde está vindo o vento. Lá em japonês, no Japão, eles se chamam furim. E ele geralmente era adornado também com os origamis. Tá?
Como eu falei, é bem difícil, dessas épocas a gente não tem pintura. O primeiro livro de origami é do século XVIII, ensinando a fazer as dobraduras, né? Ensinando a fazer o senbon tsuru. Então, tudo isso foi dado por algumas pinturas da época ou livros que registraram bem por cima. Hoje, o origami ele é reconhecido mundialmente como uma arte. Para nós do Ocidente, a gente pode até falar que ele é um patrimônio cultural, certo? O que isso significa, então? Ele pode ser tombado, ele é uma obra de arte reconhecida, claro que por mais que tenha suas dúvidas de onde foi criado, sabemos que ele é totalmente influente pela cultura oriental. Tem alguns traços também de origamis que aconteceram na Espanha, por exemplo, mas a nossa influência aqui no Brasil, 100% oriental, então ele pode ser considerado um patrimônio tombado cultural. Tá? E é claro que além da mais comum dos origamis, né, é a da menina Sadako, que sobreviveu a 2 bombas, né? Vou falar bem brevemente dela aqui. Ela sobreviveu às 2 bombas que ocorreram no período da Grande Guerra. E ela vinha daquela lenda de poder fazer 1000 tsurus. E quando você chegava ao milésimo, você realizava um desejo, né? Infelizmente ela não conseguiu chegar mais, mas para vocês verem o desfecho dessa história, eu peço que vão aqui no canal da JS para vocês verem, a gente tem um vídeo especial só sobre isso. Bom, infelizmente a gente não tem mais tantos registros. Claro que aqui a gente está aberto à disposição para vocês entrarem em contato e também até mesmo enviarem mensagem, se vocês têm livros ou até mais, sabem mais disso, por favor, contatem a gente. E espero que tenham gostado. Arigatou gozaimashita!